Agora vai ficar mais prático ainda. Existem duas coisas que vocês podem fazer no tempo de oração. Talvez você tenha o horário, talvez você tenha o lugar, mas você vai para o lugar de oração e não sabe o que falar. Quem pode estar comigo nisso aí? Ou o seu vocabulário fica curto. 10 minutos, acabou o assunto. Muito comum, ok? É aí que entra o planejamento. E eu quero ensinar para você duas coisas. Eu quero ensinar para vocês as listas de oração, como orar as listas de oração, e eu quero ensinar para vocês o lédico, como fazer a meditação. E a gente vai juntar as duas coisas aqui, a gente vai fazer um turno de meditação e de oração na palavra agora, ok? Estamos prontos para isso? Vai ser incrível, você vai ver. Existem cinco coisas numa lista de oração. Essa lista que eu vou te dar, eu aprendi com Mike Bickle, é a mais básica de todas. Eu deixei um livro traduzido com o pastor Aldair, que é Orações que Fortalecem o Homem Interior, que é o livro que ele ensina a orar as escrituras e orar as listas de oração. Então, quando nós vamos orar, nós temos 5 pontos ou 5 listas, 5 tópicos dessa lista que nós cobrimos. Todas as pessoas cobrem esses pontos quando vão orar. Primeira coisa, quando a gente vai orar, que a gente pede a Deus, intimidade. Então anota aí, o primeiro ponto da sua lista é orar por intimidade com Deus. Todas as pessoas que oram pedindo, Deus, eu quero te conhecer, quero ouvir sua voz, quero ver sua face, não é verdade? Então todos oram por intimidade. Então a primeira coisa que você faz quando você vai lá no seu tempo de oração, você vai orar a primeira coisa da lista, que é o quê? Pedir a Deus intimidade. Segunda coisa dessa lista, vai dando um espaço entre uma lista e outra, que a gente vai preencher com alguns versículos, tá? Então escreve intimidade, pula umas 2 ou 3 linhas e bota o outro tópico. A segunda coisa que nós oramos, quando nós vamos para o lugar de oração, é que nós pedimos ao Senhor poder. Todo mundo quando ora, Senhor, usa a minha vida, me dá unção do Espírito para pregar, para cantar, para tocar, para curar os doentes. Senhor, dá os dons do Espírito. Paulo fala para buscar fervorosamente os dons. Senhor, eu quero profetizar, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, eu quero ver a sua palavra, eu quero ouvir sua palavra, eu quero contender por esse poder, eu quero unção nas minhas mãos para curar os doentes. Então todo mundo pede poder, capacita-me, Senhor. Terceira coisa que todo mundo que ora pede, caráter. Senhor, muda o meu coração, me dá integridade. Senhor, eu tenho problema com mentira, eu tenho problema com impureza. Senhor, me dá um caráter de Cristo, me dá a sua pureza, santidade. Quarta coisa que todo mundo pede no lugar de oração, sabedoria. Quantos aqui precisam tomar algumas decisões nesse ano? O que você faz? Senhor, me dá sabedoria para decidir de acordo com a sua vontade. Me dá sabedoria se eu tenho que me mudar de cidade, se eu tenho que mudar de emprego, se eu tenho que sair de emprego, o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que focar esses próximos 6 meses do ano. Você precisa de sabedoria. E por último, todo mundo ora por alguém ou por algum lugar. O nome disso é intercessão. Intercessão é quando você ora por terceiros. Você pode orar por pessoas para que sejam salvas, você pode orar por bairros e cidades por um avivamento, você pode orar contra leis injustas, contra o aborto, por exemplo. Então você está orando para que Deus faça justiça e acabe com o aborto no Brasil, acabe com o aborto nos Estados Unidos. Então você se levanta e começa a contender em intercessão para que a justiça de Deus seja feita. Ou por algum parente que precisa ser salvo, que precisa ser liberto, curado. Isso é intercessão. Então esses são 5 pontos. Estamos juntos? Estamos juntos, gente? O que eu faço? Para cada ponto desse, eu vou colocar um versículo bíblico que tem a ver com um ponto. Então, por exemplo, intimidade. Eu vou colocar um versículo bíblico. Na verdade, como que eu faço? Eu pego uma folha e digito no computador. Intimidade, ponto 1. E aí, embaixo de intimidade, eu digito o versículo bíblico que fala sobre intimidade, literalmente como está escrito na Bíblia. Então, eu deixo uma lista pronta. E para cada tópico, eu vou preenchendo com versículos. Estão entendendo isso?
Ok, é muito simples. Então, no tópico intimidade, você pode colocar versículos de intimidade. Ah, mas como que eu vou achar um versículo de intimidade? Muito simples, tem uma coisa que chama Google. Conhece o Google? O Google é maravilhoso. Você bota no Google assim, versículos sobre intimidade. Vai te ajudar muito. Ou você tem versículos que você já gosta que falam de intimidade. Por exemplo, o meu preferido é João 17, 24. Ou João 17, 26. Então hoje a gente vai orar o tópico intimidade, porque não vai dar para orar a lista toda. Então o que você vai fazer? Não dá tempo de todo mundo copiar. Você vai abrir aí em João 17, ok? Mas em casa você vai digitar João 17, 26 ou 24, debaixo do tópico intimidade. E aí você vai pegar aquilo que você escreveu, que é o versículo, você vai ler o versículo em voz alta. E é muito importante quando você ora as listas de oração e quando você ora a palavra, que você respeite ponto e vírgula. É muito importante saber um pouco de português, ou no caso de inglês, né? Porque você precisa ler o versículo com calma para você entender o que o versículo está dizendo. E aí, na medida que você entende o que o versículo está dizendo, você transforma aquilo em uma oração. Eu fiquei 1 ano orando João 17, 24 e 26. Então, a primeira coisa, um pouco de contexto. João 17 é uma oração, ok? Jesus está orando aqui em João 17, é a última oração dele antes de ir para a cruz. E antes de ir para a cruz, ele faz um pedido para o Pai, que está no capítulo 17, 24, diz assim: Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo, aonde eu estiver, para que vejam a minha glória. Olha isso, Jesus está orando ao Pai, e ele está expressando o desejo dele ao Pai. Ele está falando: Pai, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Sabe aquela igreja lá em Manaus? Aqueles que você me deu, quantos são discípulos de Jesus aqui? Então Jesus está falando, sabe aquela galera lá na conferência, Viva-nos? Sabe a galera da Arena Jovem? Aqueles que você me deu, eu oro para que eles estejam comigo, aonde eu estiver. Para quê, Pai? Para que eles vejam minha glória. Nossa, esse versículo me comove. A gente fica pensando que é a gente que quer estar com ele, mas é ele que quer estar com a gente. Então eu escrevo esse versículo, e aí eu começo a orar: Pai, revela-me o desejo do coração de Jesus. Eu quero sentir esse desejo que ele sente por mim. Você prometeu que iria me mostrar a sua glória. Pai, mostra-me seus desejos. Pai, mostra o desejo que você tem de me mostrar a sua glória. Eu peço isso. Pronto, eu estou orando a Bíblia, estou orando um versículo, estou orando a palavra de Deus de volta para Deus. Isso é poderoso. Na medida que você faz isso, você vai aprendendo a Bíblia. E chega uma hora que de tanto orar o versículo cai da tua cabeça, da tua mente, e desce para o teu coração, e aí te afeta. Eu fiquei 1 ano orando o versículo 26. Versículo 26 ainda é tão poderoso quanto. E ele diz assim: fiz que conhecessem o teu nome. Está falando dos 12 discípulos. Fiz que conhecessem o teu nome. Mas olha o que ele diz: e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amastes, veja isso, para que o amor que você me amou. Como Deus amou Jesus? Pouco? Amou ele com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com toda a perfeição, desde sempre. E ele está falando, esse mesmo tipo de amor que esteve em mim, eu oro para que esteja na moçada da conferência Viva-nos. Deus ama você igual ele ama Jesus. Só que você ainda não sentiu isso. Você só sabe. E eu só sabia, eu já pregava isso. Mas eu fiquei 1 ano orando isso. E aí um dia eu estava em Kansas City, sentado na sala de oração, um turno liderado por um cara chamado John Turlo, 7 horas da manhã. Estava com minha Bíblia aberta.
e eu ouvi a voz de Deus falar comigo: eu amo você, não por suas disciplinas, mas porque você é meu filho. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu lia isso, mas ouvia diferente. E aquilo afetou a minha alma, me curou da depressão, me fez ser uma pessoa feliz. 1 ano orando um versículo, todos os dias. De repente o versículo se tornou vida em mim. Então, você pode ficar nesse versículo, ok? Nós vamos fazer isso. Queria chamar o Fábio aqui. Nós vamos tocar um pouco, enquanto você vai ler esse versículo por alguns minutos, e você vai fazer orações em cima dele. Se você sentir, pode levantar por algum minuto e ficar em pé, e se quiser ir para um canto mais reservado, se não quiser pode ficar também, tranquilo. O importante é que você faça orações. Uma outra coisa que eu costumo fazer, eu costumo anotar as minhas orações, escrever as minhas orações. Então isso é algo que você pode fazer baseado no versículo. Escreve aquilo que você sente que sai do seu coração, o seu pedido a Deus. E aí você vai ter um diário de orações. Então tem um caderninho para fazer isso. Então enquanto a gente toca um teclado, um violão bem suave, eu quero que você faça essa oração baseada em João 17, 24 ou versículo 26. Você pode escolher. Então leia esse versículo várias vezes, 2, 3, 4 vezes. E quando você sentir que isso está te tocando, você para e levanta a sua voz a Deus e começa a orar em cima disso. Vamos fazer isso por 1 ou 2 minutos apenas, para que você tenha um pouco de experiência. Você pode orar em línguas enquanto lê o versículo também, isso é poderoso.
agora você pode ir para um outro tópico, e assim você pode continuar orando. Você pode fazer isso em casa. Eu garanto que você vai orar 10 vezes mais se você seguir esses 5 pontos apenas dessa lista. Eu vou enviar um modelo da lista para o pastor Aldair, para vocês terem acesso. Mas vocês podem criar a sua própria lista também. Não é muito difícil, como eu ensinei, é bem simples, ok? Eu quero ensinar mais uma coisa que a gente vai fazer, é prático também. E nós vamos fazer aqui um turno de meditação coletivo. E eu quero ensinar isso, é bem fácil, é bem simples. Se você tem um papel, uma caneta, anote só os tópicos. E a gente vai desenvolver um programa de meditação. Esse método de meditação eu aprendi com o meu mentor, Kirk Bennett. Kirk Bennett é um dos líderes sêniores do IHOP, e ele desenvolveu esse método de meditação, que é meditação para encontrar revelação, para praticar a capacidade de vidência, de ver o Senhor. Então, tem uma apostila dele em português, ensinando isso de forma bem detalhada. Eu vou disponibilizar ela também aqui para o pastor Aldair. Já foi traduzida para português e tem ajudado muitas pessoas. Então eu só vou dar aqui um panorama para que você possa aprender a fazer. É muito simples. É um acróstico que se chama LEDICO, que significa, primeira coisa, leia. Segunda coisa, escreva. Leia, escreva. Terceira coisa, diga. Declare, diga. Quarta, cante. E último, ore. Isso é lédico. Leia, escreva, diga, cante e ore. Ok? Anotaram isso? Muito fácil. Como funciona? Primeira coisa, leia. Leia o quê? Um versículo bíblico. Apenas um versículo. Você não vai ler muitos versículos. Você vai escolher um versículo que você gosta. Por exemplo, eu estou há 3 meses meditando em João 15. João 15, 15. Em João 15 tem vários versículos. Você pode ficar 1 ano em João 15. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Permanecer na minha palavra e pedirão tudo o que quiser e será dado. Olha isso. O que é permanecer nele? Permanecer em mim e assim serão meus discípulos. Permanecer no meu amor. Então existem vários versículos em João 15. Eu estou muitos meses em João 15 meditando. Então você vai ter um caderno. Nesse caderno vai ter uma parte em cima do caderno que você vai escrever o versículo como está. Ok? No topo do teu caderno você vai escrever o versículo como ele está escrito. Embaixo do versículo, vai anotando esse esboço aí, tá? Embaixo do versículo, no seu caderno, no canto, você vai escrever revelação. Escreve aí, revelação. Por quê? Porque quando você estiver meditando, Deus vai falar com você. E aí você vai anotar naquele espaço revelação. Ok? Lá embaixo do seu caderno, no rodapé, faz tipo uma linha assim com a caneta, ó. E aí você bota assim escrito no canto: estudo. Tá entendendo o esboço, gente? Sim ou não? Então aqui no canto, aqui embaixo no seu caderno, aqui, vai fazer uma linha aqui e escrever estudo. Ok? Então em cima o versículo, aqui revelação, aqui uma linha, escreve estudo. O que é isso? Quando você estiver meditando, você não vai estudar, mas vai vir ideias sobre o que estudar. Aí você anota ali embaixo referência de versículo ou temas. Às vezes você está lá meditando no amor de Deus, aí vem a sua mente: poxa, preciso estudar o caráter paterno de Deus. Aí você bota ali. E aí num outro momento você vai pesquisar. Ou por exemplo, eu li em João 15 que aquele que permanece nele dá muito fruto.
Aí veio na minha mente assim, o que é fruto? O que é fruto na Bíblia? Que fruto é esse que dá? É fruto de caráter? É fruto de ganhar almas? É fruto... Que fruto é esse? Aí eu já estou ia para pesquisar frutos na Bíblia. Quando a Bíblia fala de frutos espirituais, o que é isso? Que tipo de fruto dá quando você permanece nele? Entenderam? Então vai vir ideias na sua mente de estudo. Aí, no seu caderno aí, na lateral dele, perto do fim da capa, aqui assim, ó, você vai fazer uma linha assim, ó, bem pequena assim, um espacinho que você vai deixar, ok? E aí você vai botar nessa lateral preocupações. O que é isso? Quando você estiver meditando, vai vir vários pensamentos na sua mente, que não é o que você está meditando. Vai vir a conta que tem que pagar, a janela que você esqueceu aberta, vai vir coisas na sua cabeça, é comum. O que você faz? Você escreve todas as suas preocupações nesse espaço. A gente aprendeu que quando a gente escreve aquilo que a gente tem que fazer no decorrer do dia, sai da cabeça. Aí vem um outro pensamento, você escreve ali. E sempre voltando para a meditação. Escreveu a preocupação, foca de novo naquilo que você está meditando. Às vezes não vai vir preocupação nenhuma, vai ter dia que vai vir muita. Mas é assim mesmo. Você é um ser humano. E nós temos preocupações, ok? Então como funciona? Primeira coisa, leia. Você vai pegar um único versículo e vai ler ele várias vezes. Devagar. Leia várias vezes devagar. Leia, releia 5, 10 vezes o mesmo versículo. Depois você vai começar a escrever esse versículo. Então você vai escrever o versículo no seu papel, no seu caderno. Depois que você escrever o versículo, fecha a Bíblia. E aí você já tem o seu versículo, para que você não seja tentado aí em outros versículos. Então fecha a Bíblia e deixa esse versículo lá escrito, você vai ficar com ele. Então primeiro você leu várias vezes, agora você escreveu, agora você vai dizer, você vai ler em voz alta o versículo várias vezes. E quando você estiver lendo em voz alta, o que vai acontecer? Coisas no versículo vão saltar aos seus olhos. Às vezes é uma palavra que vai saltar aos seus olhos. Você está meditando em João 3,16, um exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra de tal maneira salta aos seus olhos. Você nunca tinha percebido ela ali. Ela sempre esteve ali. Agora ela pulou nos seus olhos, chamou a atenção. De tal maneira. O que é de tal maneira? De tal maneira. Aí você começa a pensar sobre aquilo. Isso é meditar. De tal maneira significa ao ponto de. Ao ponto de quê? Ao ponto de dar a vida por mim. Você começa a pensar nisso. Então você começa a pensar sobre aquilo que você está lendo. E aí depois que você pensa sobre o que você está lendo, você pode cantar o versículo. Ah, mas eu não sou cantor, desafino. Então, nessa hora você vai estar no teu quarto, então não tem problema. Você não vai estar cantando no microfone. Então você vai cantar o versículo, mesmo que você seja desafinado, mesmo que seja tudo fora, você vai cantar ou o versículo ou a sua própria revelação, aquilo que veio na sua cabeça, ok? E você também vai orar o versículo. E aí nesse período, fazendo essas coisas, Deus pode te dar algumas revelações sobre o que você está lendo. Então você vai parar e vai escrever. Mas existem algumas técnicas para meditação. Uma delas é usar a imaginação. E a gente acha que imaginação é coisa do diabo, né? Mas você pode usar a sua imaginação para pensar sobre o texto. E você pode se imaginar dentro do texto. Por exemplo, se você está lendo um texto sobre Jesus curando um doente, imagine-se do lado dele. Imagine-se sentindo o que ele está sentindo, pensando o que ele está pensando. Então você vai usar a sua imaginação para ver o versículo bíblico. E o nome disso é contemplação. Isso é o contemplar.
Então você daí pode vir escrever, ok? A gente pode fazer isso individualmente e a gente pode fazer isso coletivamente. Por exemplo, podemos ter uma reunião de oração meditativa. Nós vamos escolher um versículo que vai ficar no telão. Os músicos já meditaram nesse versículo. E aí vai tocar música instrumental e vocês ficam meditando no versículo. Depois os músicos vão cantar o versículo. Quantos acham que isso seria legal? O nome disso é reunião de oração agradável. Leve. Então no seu devocional você vai juntar as duas coisas. Você vai meditar e vai orar as listas de oração. Você vai ficar pelo menos 1 hora. Pelo menos. Então vamos fazer agora o lédico. Você vai ler várias vezes. Depois você vai escrever o versículo aí no seu papel. Ok? Você vai dizer o versículo. Vai declarar ele, vai ficar falando ele. Depois você vai cantar e orar. E aí você vai anotar as revelações que Deus vai te dando em cima do versículo. Eu fiz isso em Porto Alegre. E nesse dia, um rapaz desviado foi. Ele foi meio que forçado pela esposa. E chegou lá, alguma coisa deu nele que ele se submeteu e fez tudo isso que eu falei. E o cara veio me procurar. A gente meditou em João 17, esses versículos. E no final ele veio chorando. Ele falou: cara, você não acredita. Enquanto eu estava meditando nisso, eu tive uma visão de Jesus do meu lado, ajoelhado, orando. E eu ouvia o que ele estava orando. E ele estava orando por mim. Ele estava pedindo ao Pai para que o mesmo amor que o Pai amou ele viesse sobre mim. Eu vi Jesus orando a oração de João 17, 26. Ele falou: eu nunca senti isso na vida. Então é muito comum, quando você estiver meditando, abrir uma porta do profético para visões. Essa é uma janela para treinar o espírito. Então nós vamos fazer isso agora, ok? Por alguns minutos. E depois a gente vai cantar o versículo. Vamos misturar o versículo 24 e o 26. Sobre o desejo dele de mostrar a glória e sobre o amor dele que está sobre nós. E aí nós vamos cantar juntos esse versículo. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão meditar no capítulo 17, versículo 24. Ou o versículo 26. Escolhe. Não os dois, cada um. Você precisa ficar só com um. Escolhe qual você quer. Seguindo os passos. Leia várias vezes. Depois escreva. Depois diga ele. Depois cante ele. E ore ele. E aí anote no seu caderno o que Deus falou com você. Vamos lá, tá valendo.